Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, seja qual for o horário que você esteja ouvindo esse áudio, que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente e abundantemente. O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes quero te fazer um desafio. Se inscreva no meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. Lá tem vários vídeos, mais de 300 vídeos. Você pode escolher o que você quiser, quantos você quiser, e deixe Deus falar ao seu coração. Compartilhe com sua família, compartilhe com amigos, com os irmãos, para que a palavra de Deus seja alcançada e muitas vidas sejam transformadas. Amém? Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 3, fala do chamado de Deus, Deus chamando a Samuel, porque naquela época o pecado era tão grande, a omissão de Eli com os seus filhos era uma coisa tão severa que ele não ouvia mais, que Deus não falava mais com Eli por causa da sua omissão para com os seus filhos, a sua falta de atitude. E a Bíblia fala que Deus falou a primeira vez e Samuel não entendeu. Samuel pensava que era Eli. E ele fala para Eli, ele diz, não, eu não te chamei, vai, deita. A segunda vez o Senhor chama, mas Samuel não entendeu porque ele ainda não tinha tido uma experiência com a voz do Senhor. E Deus chama a terceira vez, e a terceira vez, em obediência, ele vai para Eli e ele entende que é Deus que está falando. E aí ele instrui ao menino. O versículo 9 ele diz, por isso ele disse a Samuel, vai e deita, e se há de ser que te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E aí, essa história que eu estou contando para os irmãos é o capítulo 3, de 1 ao 14. Como ele é muito longo, eu estou resumindo a história para os irmãos. E aí, Deus fala com Samuel, ele entende, e Deus, quando ele detecta que é Deus e ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Deus fala com Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ou seja, não era uma coisa boa, né? Algo que ia incomodar os ouvidos das pessoas que ouvissem. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei, porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos coisas erradas, inaceitáveis, a palavra aqui é execráveis, não os repreendeu. O versículo 14, portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então, às vezes, nós achamos que nós podemos enganar Deus. Deus vai nos dando oportunidade e a gente vai brincando com as oportunidades ou ignorando as oportunidades, ou da gente achar que... Eu escuto muito, eu creio que todo mundo escuta também, né, que aquilo não vai acontecer, que isso não existe, que faz tempo que dizem isso e nada acontece. E Deus vai dizendo, né? Deus vai usando pessoas, situações, circunstâncias, para falar o nosso coração,
para mostrar, por exemplo, falamos muito que Jesus está voltando, os sinais da sua vinda não estão mais falando, eles estão gritando, mas as pessoas não estão nem aí, não dão ouvido à palavra de Deus. E o fato dela não dar ouvido à palavra de Deus vai chegar uma vez, vai chegar a hora que Deus vai dizer, você já teve muitas oportunidades. Por quê? Deus conhece o coração. A gente não, a gente julga segundo aquilo que a gente vê, que a gente acha. E nos nossos achismos, muitas vezes nós podemos estar 100% errada. Mas Deus nunca julga pelo achismo. Deus nos julga segundo o nosso próprio coração, porque Ele conhece cada atitude, Ele conhece cada palavra e Ele faz segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, né, aquilo que Deus está fazendo, o que Deus está falando, porque Ele falou a terceira vez e quando o sacerdote disse para Eli disse para Samuel que era Deus que estava falando, que ele falasse para o Senhor que podia Deus falar que ele estava ouvindo, muitas vezes Deus está nos dando oportunidade. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, seja em qual horário for, pessoa já lhe deu conselho, pessoa já lhe avisou, pessoa já lhe mostrou, nos mostrou, né, que o caminho que a gente está andando, a atitude que a gente está tomando, não é uma coisa boa, está ferindo o coração de Deus. Se somos ou nos consideramos evangélicos, nós estamos escandalizando o reino de Deus, a casa do Senhor, e nós continuamos achando que vamos sair ilesos. Mas não vamos, irmãos. Porque Deus nos dá a oportunidade de escolher. Eli tinha a instrução de Deus, ele podia escolher tomar uma atitude com seus filhos e orar pelos seus filhos, mas não ser omisso, não ser indiferente, porque não era só o pecado dos seus filhos, é que com esse pecado ele arrastava muitos para não obedecerem à palavra de Deus. Ele levava muito para prostituição, ele levava muitos a se desviar dos caminhos do Senhor, e ele fazia uma zombaria geral, e Deus dando a oportunidade. Então Deus sabia que seria difícil, porque ele conhece o coração. Ele não falou mais com Eli, porque os profetas, as pessoas já falavam de Jerusalém sobre o pecado dos filhos de Eli. Então, o próprio Deus aqui fala através de Samuel que eles não teriam mais oportunidade, ou seja, a oportunidade de arrependimento, porque assim, olha, o 13 e o 14 diz, porque eu já fiz saber que julgarei a casa para sempre pela iniquidade que ele conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então, vai chegar uma hora que as oportunidades não importam, Deus não vai negociar comigo e com você. Nós não vamos comprar Deus porque temos muito dinheiro, porque somos bom de lábia, né? Conversamos bem, somos bem articuladores, somos bem manipuladores. Nós não vamos mudar a mente do Senhor. São as nossas atitudes e comportamentos que nós mostramos para Deus se nós nos arrependemos ou não. Eu estava ouvindo a reportagem desse rapaz dizendo que estava arrependido, né? Porque ele estava devendo a um agiota e ele queria pagar. E eu vejo os policiais, os advogados, ninguém caiu nessa conversa. Essa foi as expressões de alguns jornalistas e de alguns advogados, que os policiais, o delegado não caiu nessa conversa. Então, vamos contextualizarmos e colocar dentro desse contexto, né? Então, Deus começou a falar para Jerusalém, mas os filhos de Eli
era um mau exemplo muito grande. Por ser filho de um sacerdote, ele tinha a obrigação de ser um bom exemplo, mas não, ele, com as suas atitudes e os seus conselhos, ele pervertia as pessoas, ele conduzia aqueles mais fracos, mais influenciáveis, a fazer o que é mal diante do Senhor, a pecar diante do Senhor, a entristecer o coração do Senhor. E aí Deus disse, olha, vai chegar uma hora, isso é minhas palavras contextualizando, resumindo, vai chegar uma hora que não tem mais nenhum sacrifício, que nenhum animal morto, que nem dinheiro, nada que você me oferecer, você vai mudar minha cabeça. Porque a oportunidade eu estou lhe dando. Como eu sou Deus e eu conheço o seu coração, eu sei que você não vai se arrepender. Você vai tentar, né, com mimimi na minha cabeça, mas isso não vai funcionar. E foi exatamente o que Deus fez, né? Mas antes de Deus fazer, essa é uma das coisas que é fascinante para mim. Deus sempre fala antes, Deus sempre nos adverte antes, Deus sempre usa os profetas, os sacerdotes, Deus usa as rádios, Deus usa a televisão, Deus usa o seu pastor, Deus usa o seu discipulador, Deus usa a sua mãe, Deus usa o seu melhor amigo, Deus usa o seu esposo ou esposa e assim sucessivamente. Ou seja, são vários os meios que Deus usa para falar o nosso coração. Então a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Vamos orar? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que hoje seja um dia de salvação, de reconciliação, que hoje seja um dia de reconhecimento antes que a porta da oportunidade se feche para nós. Senhor, tem compaixão de nós. Nós queremos diante do Senhor gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Muda a nossa história e trata com o nosso coração e nos liberta de toda atitude e escolha errada no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe grandemente e abundantemente. A paz do Senhor nessa sexta-feira abençoada. Amém?